Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? Bom, pessoal, e aí? Vocês estão bem? Como é que estamos? À medida que as pessoas forem chegando, a gente vai recebendo elas, né? Hoje é o 17º domingo do tempo comum, né? Eu estou no sábado ainda, é verdade, mas eu vou fazer a reflexão sobre o 17º domingo do tempo comum, que é o domingo dos avós. Né? Então, se você ainda tem avô, se você ainda tem avó, aproveita, vai lá, dá um beijinho nele, faz uma oração por ele, dá um beijinho nela, faz uma oração por ela, visita, conversa. É o momento da gente poder exercer também essa importante familiar, sabe? Muito com meus avós, aprendi muito com eles e com elas, foram pessoas muito importantes na minha vida. Queria poder estar com eles agora. Infelizmente, eles já me antecederam no céu. Espero um dia me encontrar com eles. Bom, daqui a pouco a gente vai começar. Hoje a gente está fazendo a liturgia de domingo. Liturgia de domingo eu leio o Evangelho, mas eu faço uma passagem também pelas leituras outras, né? Normalmente eu sempre interpreto todas as leituras, sempre. Mas especificamente no domingo eu gosto de passar abertamente pelas leituras para que vocês possam ver melhor essa coisa, né? Então vamos só esperar um pouquinho para a gente dar os 5 minutinhos, né? Eu não sei se eu estou enxergando mal, o que é possível, mas eu estou... Será que melhorou trocando a luz? Nesse negócio que eu tenho aqui, esse ring light, ele tem umas luzes diferentes. Às vezes eu troco a luz, eu acho que a imagem melhora, né? A casa não é feita para live, sabe? A luz é ruim, os cantos é tudo ruim. Teve esse ring light, que foi uma ideia da minha sobrinha, que ajudou muito, sabe, pessoal? Isso aqui melhorou muito o jeitão da coisa aqui da casa, né? Então, né, é só esperar mais um pouco para a gente fazer a nossa reflexão, né? Eu estou aqui nas minhas atividades também, né? Fazendo um pouco de tudo. Vocês sabem como é que eu sou, né? Então faço sempre um pouco de tudo para ver se eu consigo resolver as coisas, né? O evangelho de hoje é um evangelho conhecido, um evangelho bem claro, não tem novidade nenhuma, né? Chegou alguém, que foi que chegou? Oi, Ângelo, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo, Ângelo? O evangelho hoje é puxado, hein? Hoje tem umas questões bem importantes a serem levantadas, né? Inclusive é um evangelho que questiona a nossa sociedade hoje. Não só o evangelho, como a primeira leitura, eles questionam a sociedade que nós vivemos hoje. O que é bom, né? Porque a palavra de Deus tem que nos perturbar, a palavra de Deus tem que nos comprometer, né? Vamos esperar mais um pouquinho, está quase na hora da gente começar, Ângelo, né? Só um minutinho, né? Olá, boa noite, paz e bem, diz o Ângelo. Boa noite, paz e bem, eu também já lhe desejo sempre, Ângelo, sempre uma boa noite, sempre paz e bem. Está na hora, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor,
ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o pão, dá-nos cada dia o pão que precisamos. Perdoai os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tem a oferecer. E se o outro responder de lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurarai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra. Para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe der um peixe, lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que vos pedirem. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a minha querida Nana entrou. Oi, Nana, boa noite, paz e bem. Está entrando mais alguém aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, né? Mas é muito bem-vindo, paz e bem também. Sabe, pessoal, esse evangelho é muito poderoso. Ele é muito importante. Mas a gente só vai compreender esse evangelho de forma plena se a gente ler todas as passagens. E eu não vou ler todas as passagens aqui porque não dá tempo. Mas o 17º domingo do tempo comum nos fala sobre as características dos cristãos. Eu diria as notas do cristão, né? É que nem perfume, né? Perfume tem notas. Então pode ser um perfume, pode ter uma nota de madeira, uma nota cítrica, né? O cristão também tem suas notas. E a primeira local que a gente vê as notas do cristão é na primeira leitura. Bernardo Abraão não era cristão porque não conheceu Cristo, porque Jesus é Deus. Só isso. Mas ele já tinha a relação com Deus. E essa relação, nesse caso, é muito interessante. Por quê? Porque a narrativa diz assim: os pecados de Sodoma clamaram ao céu e foi necessário destruí-la. Aqui a gente tem 2 coisas que é preciso dizer, né? Se você acha que a questão de Sodoma são pecados de cunho sexual, como muitas vezes você já deve ter ouvido falar, me desculpa, não são. Você saiba que o grande pecado de Sodoma é que havia várias pessoas que viviam na opulência, na glutonaria, viviam ali indolentes, porque eram muito ricos, mas não pegavam pela mão o pobre e o necessitado. Bernardo, eu nunca ouvi falar isso, deixa de inventar moda. Não, não sou eu que estou falando isso. Pega a sua Bíblia, vá lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Está escrito lá. Pode ir lá ver Ezequiel 16, 49.
E vocês vão ver que o grande pecado de Sodoma era a injustiça social, era o desprezo com as pessoas miseráveis. Mas o que é importante para a gente hoje não é isso. Isso é só um esclarecimento para o crescimento espiritual de todas as pessoas que assistem à live. Mas o que é importante para nós é a conversa de Abraão com Deus. Abraão fica sabendo que Sodoma vai ser destruída. E Sodoma é uma cidade onde há muito pecado. A injustiça social lá clama e vai matar, e isso justifica a destruição de toda aquela sociedade. O que Abraão faz? Isso mesmo! Destrói tudo! Não. Abraão começa um diálogo com Deus, mesmo sabendo que ele não deveria nem sequer dizer a palavra a Deus, que ele é cinza e pó, como ele mesmo diz. Ele questiona a Deus. Senhor, e se houver 50 justos na cidade? Você vai destruir a cidade? Não, por 50 justos eu não destruo. E se faltar 5? Porque faltou 5, você vai destruir a cidade? Ele começa a negociar com Deus. É muito interessante, porque o argumento de Abraão é: Senhor, há poucos justos ali, será que isso não justifica a cidade? O próprio Deus fala que não destruiria a cidade se houvesse alguns poucos justos. Ou seja, não se mata vamos dizer assim, se poupa todos os ímpios aos poucos justos. Você poupa todos os ímpios, porque há neste lugar uns poucos justos. Olha que coisa interessante. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas hoje no Brasil e no mundo inteiro acham justo se matar muitos justos por causa de uns poucos ímpios. Sabe, pessoal, isso é o oposto do que nós acreditamos. Nós acreditamos que se houver pouquíssimos justos, nós poupamos todos os ímpios, porque a vida é essencial. Mesmo na época do Antigo Testamento, onde era normal matar as pessoas, onde era normal existir guerra, onde era normal a resposta violenta, Abraão clama a Deus dizendo: há poucos justos nessa cidade, não destrua a cidade. E Deus vai aceitando esse argumento. Então, a primeira nota nossa é: nós estamos sempre pela vida. E mesmo que haja pouquíssimas pessoas que mereçam viver, nós vamos dar isso a elas. Porque nós acreditamos que a vida vem em primeiro lugar. Ponto 1. Se você vai aqui, na segunda leitura, Paulo fica conversando, está instruindo a comunidade dos Colossenses, e ele faz uma colocação muito interessante, porque ele fala que Cristo, através do batismo, muda a nossa vida. E vamos lembrar que Paulo é um homem, é um fariseu, ele é formado por um fariseu, ele é formado por um dos maiores rabinos da época, que é Gamaliel, e ele aqui fala uma coisa profundamente interessante. Ele fala assim: existe contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. É uma coisa interessantíssima, porque na época de Paulo havia uma discussão que você só poderia ser cristão se você fosse judeu antes, que você só poderia ser salvo se você fizesse a preparação de ser judeu. Os homens, inclusive, teriam que fazer a circuncisão. Nota. O que Paulo fala? Há uma conta. Vocês estão em dívida com as obrigações legais, segundo as pessoas falam com vocês. Mas Cristo cancelou isso. Essa é a segunda nota importantíssima de quem acredita
em Jesus. O amor supera a regra. Nós devemos pensar que o nosso amor deve superar as regras. Ah, Bernardo, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Será que eu posso fazer isso? O amor supera a regra. Nós não podemos ficar aqui criando situações onde você inferniza a vida dos outros, onde você transforma a vida dos outros todos numa desgraça. Você precisa levar as pessoas a um caminho melhor. E às vezes, para isso, algumas regras serão quebradas. E vamos entender, o amor de Jesus que levou ele à cruz cancelou várias e várias leis. E cancelará leis até hoje. As regras não são o que nos caracteriza. E aí nós chegamos na belíssima oração, que é a oração do Pai Nosso, né? E é muito interessante porque a oração do Pai Nosso, na forma de Lucas, é uma oração pequena, na forma de Mateus, ela é grande, né? É natural, porque Mateus escreve para os judeus e os judeus estavam acostumados com isso. Lucas escreve para os pagãos e os pagãos não estão acostumados com isso. E é muito interessante quando você vê essa oração, né? Por quê? Porque tem tudo o que é necessário para a nossa vida, né? Você começa, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a primeira coisa, nós não negamos a nossa característica espiritual. Nós não somos pessoas que ficam só fazendo coisas. Nós temos uma identidade espiritual baseada na nossa oração. Mas a nossa oração não é desencarnada, ou seja, ela não é apartada do mundo. Abraão reza quando conversa a Deus para pedir a salvação de Sodoma. Aqui, Jesus está falando. Como você reza? Santifica o nome de Deus. Pede que o reino de Deus venha. Então, olha bem, eu estou dizendo que o mundo não é bom, é necessário que o reino venha para tornar o mundo bom. Eu não estou falando de uma separação, o mundo é ruim e a igreja é boa. Não. Estou dizendo que o mundo só será plenamente mundo quando o reino vier a ele. Logo em seguida, o que ele fala? Dai-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa os nossos pecados. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos. Olha que coisa interessante. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos. Não existe autêntica fé cristã que separe o céu do mundo. Você pede o reino e pede o pão, porque nem só da palavra, nem só da oração vive o homem. O pão é necessário. E, sendo necessário, nós devemos pedi-lo. Não há nada de errado em garantir e pedir a Deus que o pão seja garantido e cobrar daqueles que sejam responsáveis por isso que o pão seja garantido. Inclusive, a campanha da fraternidade do ano que vem é sobre a fome. Bernardo, isso é política. Não, pessoal, essa campanha foi decidida lá atrás. Ela foi decidida lá atrás. Né? Em 2020, já se pensava em 2023 ser a campanha sobre a fome. Em 2021 se fechou isso. Então não tem nada de político nisso. É uma sensação da igreja com compromisso. O compromisso nosso com a vida. O mesmo compromisso que fez Abraão
inquirir Deus, dizendo para ele, eu sou cinza e pó, nem deveria falar com o Senhor, mas por que ele fala isso? Porque é o compromisso com a vida. E é muito interessante, porque ele fala assim, perdoa os nossos pecados como nós também perdoamos todos os nossos devedores. A nossa relação com Deus passa pela relação com o próximo. Não existe uma relação de amor a Deus se você não ama a pessoa ao seu lado. Se você não ama todas as pessoas ao seu lado, todos estão aqui. E é essencial que a gente entenda isso. Não existe fé desencarnada, a nossa fé é encarnada. Nosso Deus se encarnou para viver no meio de nós. Nosso Deus, quando se dirige a Moisés, fala, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi seu sofrimento, eu desci para salvá-los. Jesus viu o sofrimento do povo. O Filho se encarna em Jesus para que nós sejamos salvos. A nossa fé não se separa da relação com a pessoa humana à nossa volta. Então, não existe esse negócio. Eu vou ficar rezando. Você deve agir. Então, se você não quiser fazer mais nada, estou exausto, Bernardo, não estou conseguindo nem abrir o olho. Como é que eu vou rezar naquele dia que você estiver sem forças, naquele dia que você estiver exausto, que a doença, que o cansaço, que a perturbação, que as dívidas, que o suor do trabalho te superam e você está exausto e você não quer deixar de rezar, ou que o desespero te tomou e que você quer fazer uma oração, mas você está tão atribulada, tão nervosa que você não sabe o que rezar. Deus conhece o teu coração. Reza 3 palavras, que é a essência do Pai Nosso. Pai, pão, perdão. Se você louvar ao Pai pelo que aprendeu o Filho do Espírito Santo, sabendo da necessidade de garantir o pão de cada dia a todos, perdoando a todos que lhe devem, tu alcançarás o perdão e tu viverás bem. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. 19h53, deu tempo, viu? Porque eu tento terminar antes das 20 horas, né? Então, vou me despedir, deixando a minha bênção. Amanhã, vocês sabem que é um dia confuso, né? Inclusive, a gente vai lançar o tema do nosso encontro de jovens, de outubro. Se você conhece algum jovem que mora aqui em Laranjeiras, Cosme Velho, por aí assim, manda ele vir me procurar para fazer um encontro com a gente. Eu peço para os jovens ir atrás dele, tá? Não se esqueça, amanhã, domingo, 17º domingo do tempo comum, são os dias dos avós. Se vocês puderem, reza pelo seu avô, pela sua avó. Se tiver com eles, se tiver condição, vai visitar, vai dar um beijinho, um abraço. Garanto que vale a pena. A gente se vê segunda-feira. Eu vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê segunda-feira, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.